Livro do profeta Isaías, capítulo 53, vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e com raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode dizer amém? Curva a tua cabeça. Meu Deus, Senhor eterno, eu louvo e magnifico o teu santo nome nessa noite, na certeza que o Senhor está neste lugar. Peço que o Senhor inunde o nosso coração de graça, perdão e misericórdia, para que possamos receber da tua palavra agora. Usa a minha boca nesse momento, Senhor, para trazer à tua igreja aquilo que o Senhor colocou sobre o meu coração, pelo poder que há no nome de Jesus. E quem crê, por favor, diz. Amém.
Você pode sentar-se, por favor? Se eu fosse fazer uma pergunta a você agora, pergunta simples. Esse texto que lemos trata-se da escrita de um profeta chamado Isaías. Isaías, ele é um profeta considerado messiânico. Ele habitou sobre a terra por volta do ano 720, antes da era cristã. Porém, se eu chegasse até você e perguntasse agora, quem dentre vocês acha que Isaías escreveu acerca de qual personagem bíblico? No texto que lemos. Quem? Quem? Todos juntos? Jesus. Como pode? 720 anos antes da era de Cristo, antes de Jesus nascer, um homem como eu e você comum, escrever detalhes tão peculiares, detalhes tão marcantes acerca daquilo que Cristo viveu. Isaías capítulo 53 é literalmente o resumo completo da história de Cristo. Ele começa traçando os seus primeiros passos e encerra descrevendo o seu sacrifício no madeiro e a sua ressurreição dos mortos. Não há em todo o Antigo Testamento um contexto bíblico tão perfeito acerca do Messias como o texto que ora lemos. Isaías, por muitos foi tomado como louco, por outros como um maníaco exagerado. Isaías, ele não foi respeitado enquanto tinha vida. Porém, aquilo que ele escreveu é tido como as maiores revelações que o cristianismo pode ter como prova até os nossos dias. Por favor, me dê a sua atenção agora. Esse texto, ele deixa na humanidade por muitos anos uma briga, uma intriga, uma discussão teológica. Por quê? Porque os judeus também acreditam que fala de Cristo esse texto. Porém, eles atestarem que isso foi escrito antes de Cristo é afirmar que Jesus é Deus. É afirmar que Jesus é o Filho de Deus enviado à terra. E você sabe que o judeu não acredita, ou finge não acreditar, que Jesus seria de fato o Messias. Diante dessa prova incontestável de Isaías 53, há uma grande discussão. E eu vou traçar um parâmetro nessa noite, daquilo que podemos tirar como provas vivas que esse texto é real e foi escrito por volta de 720 anos antes da era cristã. Eu e você sabemos que a Bíblia é uma compilação de livros, uma junção de vários livros que formam o cânon. O que é o cânon bíblico? São livros escritos por inspiração de vida, inspiração divina. Pois bem, antes de se fazer e se escrever sobre a Bíblia Sagrada, os livros eles eram
ajuntados ou lidos como livros históricos e livros divinos. Mas não existia um livro fechado, uma epístola que falasse acerca de Deus. Não existia um livro chamado de livro sagrado que falava acerca das coisas do reino. O Antigo Testamento, ele não revela dessa forma. Os escritos de Moisés, a Torá, era aquilo que eles tinham como lei. Os hebreus, a Bíblia, conta a história de um povo, o surgimento da humanidade. A forma que Deus escolhe o seu povo e a forma que nós somos enxertados nesta videira viva, nesta Bíblia, como também na sua. Existem segredos que até então a humanidade não consegue descrever, como as perguntas que Deus fez a Jó, 56 perguntas que a humanidade até hoje não consegue responder. O mistério sobre Jonas, como um peixe pode ter engolido um homem e ele sobreviver por 3 dias. O mistério de Pedro andando sobre as águas. O fogo que cai do céu na batalha do Carmelo entre Elias e os profetas de Baal. Tantas histórias irrefutáveis, extraordinárias, estão dentro desse livro. Antes dele aparecer, os aglomerados de livros se espalhavam de maneira inerrante. No século 3 até o século 1 antes da vinda de Cristo, surge a primeira tentativa para organizar os livros sagrados. Para isso, houve então uma tradução em etapas do hebraico para o grego. Do século 3 até o século 1, judeus se organizaram. Eles começaram a fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, para tentarem assim formar um cânon. Só que são 3 séculos, 300 anos, para traduzir uma Bíblia. A tradição judaica vai dizer que 72 eruditos judeus, sendo 2 de cada tribo de Israel, eles se juntaram. E a história vai contar que em 72 dias, 72 eruditos judeus transformaram a Bíblia do hebraico para o grego. E formou-se então o primeiro aglomerado de livro sagrado que foi chamado de Septuaginta. A Septuaginta é a primeira formação eclesiástica deste livro. É a primeira compilação de livros que juntam o Antigo Testamento. Ok, ainda não havia o Novo Testamento, porque foi antes de Cristo. Os evangelhos não haviam sido escritos. É quando a Septuaginta vai perdendo o contexto, quando surge a carta de Mateus, de Marcos, de Lucas, as cartas paulinas, o livro de Pedro, a revelação do Apocalipse de João, as histórias de Atos dos Apóstolos, começam a ganhar força. Então, em 8 de outubro de 393, depois de Cristo, começa-se então a juntar o concílio de Hipona. É a segunda tentativa de fazer a junção desse livro sagrado para que ele se tornasse mais valioso, mais verdadeiro e digno de aceitação. A concentração desse concílio de Hipona juntava-se sobre
duas teses importantes. Primeiro, a tese de Sinódrio de Laodiceia, do ano 363 depois de Cristo, aonde ele começou a juntar os primeiros livros do Novo Testamento para que tivesse validação. Juntou-se com esse contexto também as cartas lidas pelo Papa Damásio I. Nesse concílio de Hipona, estava presente um dos mais céleres teólogos dos nossos dias e de toda a história, Agostinho de Hipona. Certamente você já ouviu falar neste grande homem que participou da formação do histórico sagrado. Nesses livros do concílio de Hipona, haviam escritos tanto em hebraico palestinense como em grego alexandrino. Como é que foi feito o concílio para a formação desses livros? Eles dividiram então a Bíblia em livros canônicos e livros apócrifos. Aqueles livros que tivessem a intervenção divina, ou seja, que fosse inspirado por Deus, eram chamados de livros canônicos. Cano é chamado no grego de régua, ou medido e encontrado no tamanho exato. Ou seja, no concílio de Hipona, eles avaliaram os diversos livros que existiam e começaram então a separar aqueles livros que tinham a inspiração de Deus, daqueles livros que eram históricos, verdadeiros, porém contavam histórias de homens, vitórias humanas, pela força do seu próprio braço, o que não tem validação bíblica. A Bíblia é um livro apenas de inspiração divina. O sumário então do concílio de Hipona decidiu que a Bíblia Sagrada iria conter 44 livros no Antigo Testamento e 27 livros que iriam compor o Novo Testamento. Porém, alguns anos depois, na verdade, no século XVI, surge a Reforma Europeia, conhecida também como a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o surgimento de uma nova religião, não. É voltar às raízes. Ela teve um caráter mal interpretativo porque confrontou Roma. Confrontou a Igreja Romana em suas decisões. Confrontou a Igreja Romana no seu poder. Dentre as 95 teses que do Lutero levanta em outubro de 1517, 17 anos após o surgimento do Brasil, para você ver que não foi ontem, já tem um bom tempo. Martim Lutero percebeu nos seus estudos que alguns livros não possuíam a inspiração divina. Foram encontrados erros, abusos e discrepâncias teológicas que eram utilizadas apenas para dar poder à igreja, para fazer com que a igreja fosse superior ao homem. Dentre essas discrepâncias estava a venda de indulgências. Dentro dessas discrepâncias estavam a idolatria e a adoração a imagens. Dentro dessas discrepâncias estava a corrupção, a venda de peças como o pedaço da cruz de Cristo, como espinho da coroa de Jesus, ou sabe-se lá, o prego que perfurou os pés de Cristo. Naquele tempo, as indulgências cresciam e se vendia aos nobres daquele tempo.
pedaços destes fragmentos históricos que não existem mais, que não há como ter comprovação da sua fidelidade. Da mesma forma, as discrepâncias foram encontradas porque a Bíblia era lida em latim, como também a pregação desta palavra. É a mesma coisa de eu estar pregando para vocês aqui assim: Ievarererá, Adonai veishmererá, Quissá Adonai panavelecha verônica, Quissá Adonai panavelecha veiassemblecha, Shalom. Se eu prego a palavra em uma língua que você não entende, de uma forma não compreendida, isso significa que eu traduzo da maneira que eu quero. E por conta do meu poder da palavra, você crê? A igreja pregava em latim. O povo entendia de uma maneira diferente. Nessas teses que Lutero levantou, as 95 teses, foram colocados argumentos que fez com que fosse constatado que Hipona colocou livros em seu concílio que são discrepantes em relação à verdade bíblica, ao poder de Deus sobre homem e mais nada. Não se pode ser avaliado algo além disso. Não é que aqueles livros fossem mentirosos, mas eram livros sem inspiração divina. Livros sem ser históricos. Livros que falavam sobre o homem como o centro da razão e não Deus como o centro da humanidade. Dentre as decisões que Lutero toma, está a retirada de 7 livros, que passa a ser chamados de livros deuterocanônicos. São 7 livros que estão na Septuaginta, estão também no contexto da Igreja Romana. Esses livros foram percebidos que não se completavam com a Bíblia. Por exemplo, a história de Mateus casa com a história de Marcos. Não tem uma versão do milagre no livro de Marcos, diferente da versão do livro de Lucas. Aquilo que João fala também tem a ver com o livro de Mateus. Você pega o Deus de Abraão, ele é citado também no Novo Testamento. A discrepância teológica foi encontrada nesses 7 livros, e são eles: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, o livro da sabedoria, o livro eclesiástico e também o livro de Baruque. Esses livros são deuterocanônicos, não são livros falsos, são livros verdadeiros, mas são livros históricos. Eles foram acrescentados dentro do cânon da Bíblia Sagrada, para que a igreja também tivesse poder e autoridade, e quando na verdade o poder emana do alto, e somente sobre ele pode determinar as divergências e as decisões da terra. Tem alguém comigo? Diga amém. Até aqui você entendeu? Assim vivia a igreja. Assim a igreja foi organizada. Esses concílios teológicos aconteceram depois da era cristã. Como era a vida dos judeus antes da era cristã? Antes da era cristã, o judaísmo ele era dividido em castas. O que é castas? Povos diferentes, grupos de pensamentos divergentes. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus eram como a torcida do Flamengo, a grande maioria. Os fariseus, eles eram o maior grupo de judeus. Depois, existia o grupo dos saduceus.
Os saduceus eram aqueles que centralizavam a lei. O centro da lei era o templo, na verdade. E quando o templo, inclusive, foi destruído, esse grupo chamado saduceus deixaram de existir. Existiam também os grupos herodianos, que eram uma casta ligada aos pensamentos de Herodes. Herodes, para quem não sabe, foi um grande engenheiro, um homem inteligentíssimo, além do seu tempo, mas contra os ensinamentos cristãos. Existiam também os grupos zelotes, que eram um grupo radical contra o governo romano. Esse grupo veio surgir, claro, depois que Roma invade Israel e toma posse de tudo aquilo que Israel possuía, que é cerca apenas de 9 anos antes da vinda cristã. Dentre também esses grupos existiam os essênicos, ou essênios. Os essênios, presta atenção nos essênios, eram grupos judeus que discordavam das corrupções que existiam dentro da igreja. A igreja era muito corrupta nesse tempo. A igreja dos judeus. Eles viveram por volta do século II, antes da vinda de Cristo. É o mesmo período em que a Septuaginta foi escrita. Foi quando se formou esse grupo dos essênios. Eles se separaram desse grupo dos judeus e mudaram-se para uma região chamada de Curã. Curã é uma região no deserto da Judeia que fica nas proximidades do Mar Morto. É o terreno mais baixo da terra. Esse deserto da Judeia é um deserto pedregoso. São montanhas de pedras formadas por muitas cavernas. Um deserto extremamente perigoso. Foi nesse deserto que Davi se escondeu. Foi para esse deserto que Elias fugiu. Existem diversas passagens bíblicas que decorrem nesse deserto. Por quê? Porque Jerusalém, ela é cercada de desertos. Não existe um lugar que você queira entrar em Jerusalém que primeiro você não tenha que atravessar um deserto para depois chegar à terra prometida. Jerusalém possuía 7 portões. Para qualquer um desses portões, você dava de cara com o deserto da Judeia. Então, era impossível você alcançar a terra da promessa sem antes atravessar um deserto. Então, primeiro você atravessa um deserto, depois você chega à terra da promessa. Primeiro você passa pelo deserto, depois você alcança a promessa. Você pode estar atravessando um deserto, mas daqui a pouco tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida. O que é que esses essênios faziam então nesse deserto da Judeia? No meio dessas cavernas, dessas pedras, nas proximidades do Mar Morto. Esses essênios, eles pregavam sobre o Apocalipse. Eles escreviam as suas histórias e as suas poesias. Existem muitas poesias dos essênicos. Como também eles copiavam os livros da Bíblia. Eles eram copistas espetaculares. Eles traziam as cópias da Bíblia em uma raiz da palavra extraordinária. Eles escreviam os seus livros com medo de que Roma ou algum outro povo destruísse Jerusalém e os escritos sagrados fossem perdidos. Então, eles escreviam a Bíblia, copiavam a Bíblia e guardavam dentro de potes, em cavernas. Em cavernas do deserto da Judeia. Quero lembrar você que eu estou falando do século II, cerca de 200 anos antes da vinda de Cristo. E esses essênios copiavam a Bíblia nesse tempo.
Eles escondiam em suas cavernas, em seus caminhos, as histórias de Isaías, o livro de Reis, o livro do Gênesis. Eles traziam a transliteração daquilo que seria escrito em seu tempo. Pois bem, meus irmãos, nossa história agora vai passar rapidamente 2000 anos, ou 1500, 1953 anos. Nós estamos no ano 1947, depois da era cristã. A vida de um pastor de ovelhas é uma vida muito simples. Como é que ele trabalha? Ao nascer do sol, ele abre então o cercado das ovelhas e leva essas ovelhas para o pasto. Ali as ovelhas ficam do nascer do sol até o pôr do sol. Ali é onde elas se alimentam e ali é onde elas bebem água. E os pastores ficam observando as ovelhas durante todo o dia. Ele está com um cajado. Esse cajado serve para que, quando uma ovelha porventura fugisse, ele puxava com o seu cajado a ovelha. Se um lobo viesse afugentar o seu rebanho, ele também se organizava para salvar a ovelha que estava sendo perdida. Pois bem, era assim que os pastores trabalhavam. Certa vez um pastor, ele notou que uma das ovelhas dele se perdeu. É o ano de 1947. Ele junta então com um outro colega e fala: olha, me ajude a buscar a ovelha que se perdeu. Ela pode ter se assustado e entrado em alguma das cavernas aqui do deserto. E ele procura essas ovelhas. Como eles faziam? Eles pegavam pedras, jogavam dentro das cavernas. Se ali existisse alguma ovelha, a ovelha, com lançada a pedra, sairia correndo, porque ela se assustaria. Em um dado momento, aquele homem pega uma pedra, aquele pastor de ovelhas, e joga dentro de uma caverna. Quando ele joga essa pedra, ele escuta o barulho como de um vaso quebrando, um toque. Ele, tem algo diferente dentro dessa caverna. Ele decide entrar nessa caverna. E quando ele entra, ele encontra vasos de barro. E dentro desses vasos de barro, ele encontra diversos escritos antigos, escritos em couro de cabra curtido. Só que são pastores de ovelhas, não tem muito entendimento. Ele pega alguns escritos daquele e coloca debaixo do braço. Vai até um sapateiro, gente, e vende para o sapateiro aqueles escritos. Aquele sapateiro percebe que aquilo trata-se de algo raro, de algo muito antigo. Ele procura dessa forma, então, ele procura um arqueólogo. Esse arqueólogo, então, observa o manuscrito e percebe que tratava-se de escritos bíblicos dos essênicos, feitos há 200 anos antes da vinda de Cristo. Aquele sapateiro vai então com aquele arqueólogo atrás daqueles pastores de ovelha, para que levassem eles até o local exato onde encontraram aqueles manuscritos. E foram levados, e pasmem, meus irmãos, quando eles observaram, eles conseguiram encontrar fragmentos de toda a Escritura Sagrada, de toda a Bíblia. São os famosos pérgamos do Mar Morto. Essa região é uma região obrigatória de turismo
para aqueles que vão a Jerusalém. Em 1947, a humanidade começava a tomar um novo rumo. Isso mudou a história da humanidade. Dentre os escritos que eles encontraram o texto do livro de Isaías, capítulo 53. Para ser mais claro, eles encontraram todo o livro de Isaías. Todo o livro de Isaías estava ali dentro de uma caverna. Só que o livro de Isaías foi escrito 720 anos antes de Cristo. A cópia dos essênios é de 200 anos antes de Jesus nascer. Não sei se vocês lembram, mas era a cópia irrefutável. Era aquilo que os judeus diziam: sim, pode se tratar de Jesus, mas quem é que me garante que esse escrito não foi feito depois? Antes desta descoberta, as inscrições bíblicas mais antigas era do Código de Alepo, que ele transcreveu a Bíblia 1000 anos depois de Cristo. Era o escrito mais antigo, estava no Código de Alepo. Então, quando o judeu contestava a inscrição de Isaías 53, ele falava: mas o Código de Alepo, o manuscrito mais antigo, foi encontrado 1000 anos depois de Jesus. Ou seja, esse 53 foi um capítulo escrito depois de Jesus. Eles não acreditavam que o capítulo 53 de Isaías foi escrito antes da era cristã. Quando encontraram então aquele manuscrito, datado de 200 anos antes de Cristo, esse manuscrito é considerado o maior achado arqueológico do século 21. Os manuscritos do Mar Morto e mais precisamente Isaías capítulo 53, que vai dar uma referência exata, porque não tem quem diga que aquele texto não se refere a Jesus. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz a você. Aquele texto é a prova incontestável da divindade de Cristo. É a prova incontestável de Jesus como Filho de Deus. É a prova incontestável de um profeta que descreve Jesus em sua morte, quando vai dizer: e ele levou sobre si, versículo 4, as suas dores, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia fala que ele foi oprimido por causa de nossas transgressões, ferido por conta de nossas iniquidades. A Bíblia vai dizer no versículo 6 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Ninguém poderia duvidar. É um assunto agora que o judeu corre de responder, porque como pode ter encontrado um epígrafo bíblico, um couro de cabra curtido, datado de 200 anos antes de Cristo, aonde diz: Jesus viverá. Ele viverá e resgatará a humanidade do seu opróbrio. Ele viverá e resgatará a humanidade das suas dores, das suas angústias. É uma prova irrefutável da vida de Cristo. Quando eles traçaram aquele pérgamo que se encontra no Museu de Jerusalém, se deixou claro que Jesus é vivo. E eu quero afirmar para vocês: Jesus é tão vivo que eu falei com ele hoje. Você falou com Jesus hoje também? Meus irmãos, quando você pegar a palavra de Deus para ler,
por isso que eu reclamo tanto quando você não traz a sua Bíblia. Porque não damos o valor devido a ela. O que está escrito aqui foi copiado à mão por um povo que nem sonhávamos em conhecer, mais de 2000 anos atrás. Esse texto que lemos de Isaías 53 foi escrito há 2780 anos atrás, aproximadamente, por um profeta que ninguém deu valor. Às vezes o valor que você tem perdido é justamente por não dar valor à palavra. Talvez o valor que você tem esquecido é justamente o valor de não valorizar as Escrituras Sagradas. Sabe qual é o nosso problema? Queremos milagres, queremos vitória, oramos por bênçãos, buscamos encontrá-las, mas não nos doamos em ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Nós queremos receber orações, mas não queremos ser os portadores da oração. Nós queremos ouvir uma boa palavra, mas não queremos ser os portadores das Escrituras Sagradas. Quantas vezes durante esse ano você parou um tempo para meditar de verdade, sem obrigação? 2022 já está chegando ao fim. E quantas vezes você parou para escrever o livro de Timóteo, que eu te orientei a fazer? Se não toda a igreja, a grande maioria, eu orientei que assim fizesse. Por quantas vezes você parou para observar aquilo que foi pregado no culto em casa, para refazer a leitura, para refazer o estudo? Por quantas vezes você ajoelhou e falou: Deus, hoje eu não tenho nada para te pedir. Deus, eu não tenho nada para te suplicar. Tudo que o Senhor tem me dado é o suficiente. O Senhor tem me dado além do que eu mereço, mais do que eu preciso. Existem guerras que você não vence porque você não sabe entrar em campo de batalha. Você entra desarmado, sem armadura, sem coragem, com medo do inimigo. O teu inimigo te derrota todas as vezes quando você não está preparado para a guerra. E as guerras espirituais, elas são poderosíssimas. Elas são capazes de lhe levar à depressão. Elas são experientes em gerar no seu coração ansiedade por sonhos, projetos que talvez nunca acontecerão. Por quê? Porque você não sabe ouvir a voz de Deus. Para você falar com Deus, você fala através da oração. Para você ouvir a Deus, é através da leitura da palavra. Você ora e você fala com Ele. Você lê e você encontra a resposta. A resposta de tudo que você precisa está na palavra. Mas por quantas vezes você se doou ao conhecimento dela? De certo que você gosta de ouvir, mas você gosta de praticar. De certo que talvez você uma vez ou outra você leu, mas você seguiu as orientações daquilo que está escrito. O Evangelho está se tornando um poço de pedido e um cemitério de sonhos empilhados. Porque o diabo, ele vence você da sua falta de conhecimento. Quando você não conhece, você não tem como ser liberto. Oséias capítulo 4. Meu povo está sendo destruído. Meu povo está morrendo.
O meu povo está acabando, porque não tem conhecimento. Aí a Bíblia continua: porque rejeitaste o meu conhecimento, eu também o rejeitarei e o destruirei. Reclamamos daquilo que tem acontecido na terra, reclamamos daquilo que tem acontecido no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, reclamamos do que acontece dentro da nossa casa, reclamamos do que acontece dentro de nós. Por quê? Porque você não tem conhecimento suficiente para gerar a libertação que você precisa. A palavra é o que te dá autoridade. A palavra é o que te dá segurança. A palavra é o que gera esperança. É na palavra que você vai encontrar o consolo. É na palavra que você vai encontrar o abrigo. É na palavra que você vai encontrar os segredos divinos que trarão a vitória para a tua vida. Medite na palavra e você será um vitorioso em tudo que fizer. Somente na palavra você encontra respostas que você não vê em qualquer lugar. Talvez você tenha buscado em mim. Talvez você tenha buscado em homens. Talvez você tenha buscado em amigos, em conselheiros, em pessoas distintas, respostas que Deus quer te entregar. Deus não quer utilizar de intermediários para ter um relacionamento contigo. Deus, ele não quer utilizar pessoas para poder te trazer respostas. Você tem livre acesso a Deus. As tuas orações é o elo que pode te levar à salvação. O nosso problema é buscar em homens respostas que só encontramos nos céus. É buscar em pessoas respostas que só vamos encontrar em Deus. Para de valorizar tanto a humanidade, passe a valorizar aquilo que você vai viver na eternidade. É do lado de Deus que você vai ter a segurança que você precisa. Quando você busca o céu responde. Mas se você busca as coisas da terra, você vai ser surpreendido por ela. A terra nos surpreende, porque a maldade está sobre ela. Porque o príncipe desse mundo não é Jesus, é o inimigo, é Satanás. E sabe por que você tem entregue a sua vida aos sofrimentos, às derrotas? Porque você não conhece a palavra, você não valoriza a palavra. Há centenas e talvez milhares de anos, posso assim dizer, porque são mais de 1000, são mais de 2000, começaram a tentar formar esse livro, que hoje você compra em qualquer lugar. Existem países que é proibido a venda. Existem países que é proibido a conversação sobre esta palavra. Eu e você, nós temos o privilégio de poder andar com ela sobre o nosso peito, de andar com essa palavra debaixo do nosso braço, e não valorizamos o poder que ela tem. Vale a indicação do livro, do filme O Livro de Eli. É um livro extraordinário que conta uma visão pós-apocalíptica do valor que a palavra tem. Eles matam por conta dessa palavra. E eu e você não valorizamos a palavra que temos. Sabe qual é a primeira coisa que nós vamos fazer nesse ano? Para que nós entremos em 2023 da forma certa? Eu te garanto, é uma garantia. É um cheque assinado. Você quer ter resposta para metade daquilo que você precisa? Metade eu estou sendo até simplório. Você quer as respostas para as suas perguntas? A palavra. A palavra é o que te respalda. A palavra é o que te traz acesso a Deus.
é o que faz você ouvir a voz de Deus. Você ora, você fala com Ele, mas a palavra, você encontra a resposta daquilo que você precisa. Busque na palavra as respostas.